2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 1. Davi, ele é um homem chamado segundo o coração de Deus. E Davi era um homem que amava o Senhor. Davi glorificava a Deus. Davi, ele tinha um coração voltado para o Senhor. Porém, Davi, ele teve uma iniciativa muito grande no ministério dele, na caminhada com Deus. E aí Davi, ele tem esse sentimento no coração. E ele queria fazer algo muito importante para Deus, que mudaria totalmente a sua história. Verso 1, diz a palavra do Senhor. E olha o que Davi queria fazer para Deus. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso dos seus inimigos em redor, disse ao rei, o profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E eu pergunto, a casa de um rei é qualquer casa? A casa de um rei é um palácio. E Davi, ele presta atenção. Puxa, se eu sou um homem pecador, um homem falho, tenho uma boa casa para morar. E Deus que fez o céu e a terra, que me levantou como rei, não tem um local adequado para ficar? A arca dele fica no canto da minha casa, ao lado, as cortinas protegem a arca, e ele pensa, não é justo. Se pesarmos na balança, quem está tendo uma melhor vida? A arca de Deus, a presença de Deus ou eu? E Davi disse, não pode. Eu estou tendo uma vida melhor do que Deus, do que a arca dele, a presença dele. Então Davi tem um desejo de fazer para Deus uma casa. Versículo de número 3, a palavra diz: E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Diga a glória a Deus. Davi queria fazer uma casa para Deus. Davi queria colocar o Senhor no local correto, adequado. E você crê que se você tivesse uns milhões na sua conta, você faria uma casa para Deus? Uma igreja bem bonita? Vou fazer uma pergunta. Se você tiver na sua conta aí uns 20 milhões, você separaria pelo menos 1 milhão para fazer uma igreja bem bonita para Deus? Quem faria isso aqui? Davi também. No nosso caso, nós temos vontade, mas falta o quê? Falta o dinheiro. No caso de Davi, não. Davi queria fazer e tinha muito dinheiro. Mas será que Deus permitiu que Davi construísse essa casa para ele? É o que nós iremos aprender hoje. Mas você crê que esta é a palavra de Deus? Se você puder, se coloque de pé. E quem está ouvindo à distância essa palavra também, repita após mim em bom som e alta voz. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Após mim em bom som e alta voz. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração. Porque o Senhor é contigo. É contigo. Olhe para quem está ao teu lado e diga para essa pessoa: o Senhor é contigo. E quem tem a certeza que Deus é contigo? Então vamos aplaudir bem forte o Senhor. Coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para a palavra do Senhor a mais rica, a mais sincera e a mais poderosa salva de palmas. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a sua palavra será ministrada com poder e grande glória. Ninguém veio ouvir o homem falar, pois o homem de si não tem poder para fazer nada. Então que eu diminua nessa noite, que o Senhor cresça e que a palavra do Senhor eleva e produz resultado para o qual o Senhor a tem enviada. Diga amém, Senhor, e diga graças a Deus. Por favor, tome o seu lugar. Por gentileza,
Então preste atenção, por favor. Davi queria construir um templo, uma casa para Deus. Ele tinha um recurso, ele poderia pagar os melhores profissionais para construir a casa de Deus. Porém, Davi era um homem de guerra, um homem de batalha, e sobre as mãos de Davi havia sangue. Então Deus diz para Davi: Davi, você não vai construir uma casa para mim, mas o seu filho, o seu descendente, que era Salomão. Mas preste atenção, por favor. Esse desejo de construir uma casa para Deus partiu de Deus ou partiu de Davi? Partiu de Davi. Então Davi queria presentear o Senhor. Ele queria ir além na sua relação com Deus. Mas preste atenção e olhe aqui para o altar, por favor. E Deus disse: não, Davi. Quem vai construir uma casa para mim será o seu filho Salomão. E eu pergunto, fazer algo para Deus é fácil, gente? Não é fácil. Primeiro, tudo que nós temos que fazer para Deus, Diácono Alexandre, tem que ser algo bom e grande. Por quê, pastor? Isaías capítulo 6. Porque Davi pensou que era somente pagar os pedreiros, comprar os materiais, e não é bem assim. E Deus queria mostrar para Davi que construir uma casa para Deus não era tão fácil assim. Não é somente ter dinheiro e condição. Vai além. Isaías capítulo 6, verso 1. E assim que a amada igreja encontrar, declare conosco, amém. Diz a palavra de Deus. Isaías tinha um tio que chamava Uzias. E esse tio de Isaías era um homem que ele amava muito. E ele recebe a notícia que o seu tio morreu. E Isaías ele vai para o templo de Deus chorar, lamentar, prantear. Mas olha o que a palavra diz quando Davi ele entra no templo de Deus. Isaías 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E preste atenção. Isaías olha para o céu, ele vê Deus nitidamente assentado sobre o seu trono. E essa visão que Isaías está tendo agora foi dentro do templo, da casa de Deus. Mas o que chama a minha atenção era que Deus estava no seu trono. E aonde é o trono de Deus? No céu. E há uma distância entre o céu e a terra? É uma distância pequena ou uma distância muito grande? Muito grande. Então, Isaías diz que Deus estava no céu, no seu trono, mas algo interferiu na terra. E o que é, pastor? Concluindo o verso 1. E o sequito enchia o templo. E o que é o sequito, pastor? A aba do vestido de Deus. Agora pare para pensar, por gentileza. Ele está lá no céu e a aba do vestido dele está cobrindo todo o templo. E Isaías diz que aquele templo foi cheio da glória de Deus. O que encheu aquele templo? Foi somente o vestido de Deus. E eu pergunto algo para a igreja aqui. Tem como um ser humano criar uma casa para Deus? Tem como, igreja? Pastor, tem. Aonde nós estamos aqui? É a casa de Deus? E quem criou essa casa aqui? Um homem, um pedreiro, um eletricista, um pintor, um bombeiro hidráulico. Mas eu pergunto algo para a igreja aqui. O
O que chama minha atenção não foi Deus que encheu o templo, não foi o corpo do Senhor, não foi o Senhor que desceu no templo, mas somente uma parte da sua vestimenta. O manto dele encheu o templo. Então vamos lá. Deus é pequeno ou Deus é grande? Pequeno ou grande? Grande. Vamos partir desse ponto. Deus é grande. Ele não desceu no templo. Somente as suas vestes encheram o templo. Ele não desceu. Atos capítulo 17. Por favor. Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Versículo de número 24. Atos 17, verso 24. Assim que a amada igreja encontrar, declare conosco. Amém. Amém. Diz a palavra de Deus. O Deus que fez o quê? O mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele diz: não habita em templos feitos por mãos. E aí, gente? Quem fez esse templo aqui? E eu pergunto, Deus habita aqui dentro? Deus habita aqui? Não. Fazer a pergunta, vamos ler com calma. Deus está falando, ele não habita em templos feitos por mãos? E quem fez esse templo aqui? Homens. E o que você veio fazer aqui? Quem fez esse altar aqui foi um pedreiro. Uns meses atrás, quem consertou a luz da igreja aqui, lâmpadas novas, foi o diácono Alexandre. Quem consertou a porta da igreja foi o diácono Josias. Então, tudo que tem aqui dentro, quem fez? O homem. E eu pergunto para você, Deus habita nesse lugar? Quem acha que sim, levanta a mão aqui. Acha. E quem acha que Deus não habita aqui, levante as mãos. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus não habita nesse templo. Não habita. Porque foi o homem que fez. O pastor Alexandre. Então o Senhor está falando que eu estou vindo para a igreja e que esse lugar não é um lugar que Deus está? Não. Como que o senhor pode me explicar isso, pastor? Porque eu já estou pensando que o senhor está desviado. Não. Preste atenção que você vai entender. Esse templo foi o homem que fez, que construiu. E por que eu estou falando que Deus, e a palavra diz que ele não pode habitar em um templo feito por mãos de homens? Por quê? Porque se o homem fizer para Deus um templo e falar assim: Deus, eu coloco o Senhor nesse templo, nessa casa, Deus deixa de ser Deus. Porque é o homem que está fazendo algo e dizendo: Deus, você vai ficar nesse lugar. E eu pergunto, quantos metros um templo teria que ser feito e quanto de altura esse templo teria que ter para caber Deus? Quem está entendendo agora essa palavra? Deus cabe nesse lugar? Não cabe. É grande esse lugar? Mas ele consegue comportar o tamanho de Deus? Então, por isso que Deus não habita em obras feitas por... O homem consegue fazer, sabe o quê? Um quarto de 3x3. O ser humano consegue fazer um quarto com uma altura de 3 metros, um prédio, um grande galpão.
Mas será que o homem consegue fazer uma casa que venha tocar no céu? Não tem como. Então nós partimos desse princípio. Qual o tamanho da casa, a altura, a largura? Uma casa tão grande, mas tão grande, que iria comportar a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Êxodo capítulo 25, o povo de Deus estava no deserto e eles não tinham um local para adorar ao Senhor. E agora Deus, ele vai falar com Moisés e com Arão que ele queria ser adorado e que um tabernáculo teria que ser construído. Êxodo capítulo 25, verso 1. Agora preste atenção. Davi não queria fazer para Deus uma casa? Queria. Deus pediu? Não. Isso nasceu no coração de quem? De Davi. Mas agora o tabernáculo, a história muda. No tabernáculo, é Deus que está pedindo o quê? Um templo, um tabernáculo. Então, se Deus não habita em templos, será que agora Deus habitaria num tabernáculo? Versículo 1, vamos lá. Então, falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e o que, minha gente? E cobre. Agora preste atenção, por gentileza. Quando Deus disse: eu quero um tabernáculo no deserto para o meu povo me adorar, Deus poderia construir o tabernáculo sozinho? Poderia. Mas Deus contou com a ajuda de quem? Dos seus servos. E o que ele pediu para que o tabernáculo fosse criado? Ofertas alçadas. E entenda uma coisa: a casa de Deus, o templo de Deus, tudo que é criado por Deus necessita de ofertas. Mas o que chama a minha atenção é que Deus não obriga nada a ninguém. Ele não coloca medo, ele não pressiona, pelo contrário, cada um contribuiu porque o seu coração se moveu para o Senhor. E quem tem um coração voluntário aqui na presença de Deus? Glória a Deus. É impossível uma pessoa estar servindo a Deus e ter um coração fechado. Pelo contrário, quando Deus tem os seus servos e o coração dos seus servos estão abertos para Ele, a obra de Deus cresce e prospera. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Amém? Versículo de número 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E eu pergunto: Deus vai habitar no meio do seu povo no tabernáculo? Vai, igreja? Ele está falando aqui: e habitarei no meio do meu povo. Versículo 9. Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Diga glória a Deus. Agora preste atenção, eu estou sentindo aqui, estou vendo, que Deus vai habitar naquele tabernáculo. E preste atenção, tudo que Deus está pedindo para o povo não é qualquer oferta, não. Ele está pedindo ouro, prata, tinta, pano, madeira. Todas as ofertas tinham que ser excelentes.
Porque Deus não faz nada meia boca. Diga para quem está do teu lado: Deus não faz nada meia boca. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo. Deus não fala assim: ah, quer saber, esse material não é de qualidade, coloca ele mesmo. Ah, isso aí não é muito bom, mas pode usar. Não. Tudo o que é relacionado a Deus e à obra de Deus tem que ser o melhor. E entenda, Deus é detalhista, perfeccionista. Ele está falando: vocês vão fazer tudo segundo a minha ordem. Tudo que eu mandar, vocês farão. Por quê, pastor? Porque Deus está fazendo um tabernáculo e Deus quer morar ali dentro. Ele quer estar com o seu povo. Porém, o que você aprendeu na palavra de Deus agora? Deus não habita em obras feitas por mãos. E quem vai construir esse tabernáculo? Os anjos ou homens? Quando nós lemos a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 36, verso 1, Êxodo capítulo 36, verso 1, nós iremos descobrir que quem vai edificar o tabernáculo são homens. Mas não é qualquer homem que vai edificar esse tabernáculo. Versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aioliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera o quê? Sabedoria e inteligência, para a obra e o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Diga glória a Deus. Quero fazer a pergunta para a igreja aqui. Alguém já teve dor de cabeça com pedreiro aqui? Já teve dor de cabeça com pedreiro? Já teve dor de cabeça com algum funcionário que foi fazer um trabalho para você e acabou dando problema? Levanta a mão. Já? Agora para pensar. Deus poderia falar: ô Moisés, escolhe qualquer pedreiro aí, escolhe qualquer marceneiro aí. Não. Deus falou: eu irei levantar Bezalel e o seu amigo, e eu estarei derramando sobre a vida deles sabedoria e conhecimento. Sabe o que Deus está falando? Não é qualquer pessoa que pode colocar as mãos nas coisas de Deus. Por mais que a pessoa diga: pastor, eu sou profissional, eu sei fazer tal coisa, eu quero fazer. Na casa de Deus, nós só podemos fazer qualquer coisa se Deus permitir. Diga glória a Deus. Você pode até falar: pastor, eu estou com uma condição, eu queria fazer isso na igreja, mas você só pode fazer se Deus permitir. Amém? E aí nós vamos entender uma coisa, que esses dois homens aqui, eles foram separados e capacitados pelo Senhor. Quem quer fazer algo para Deus aqui? Primeiro, Ele vai te capacitar. Segundo, Ele vai te preparar. E aonde você colocar as suas mãos para fazer algo para Deus, você vai ser bem sucedido. Vamos aplaudir ao Senhor, porque não vai faltar para ti a sabedoria, o conhecimento que vem de Deus. Glória a Deus. E agora estão trabalhando, estão fazendo tabernáculo. E uma casa para Deus tem que ser pequena ou grande? Um lugar para Deus habitar tem que ser pequeno ou grande? Então esse tabernáculo era o quê? Bem grande, bem espaçoso, porque era um local que iria abrigar quem, gente? A Deus. Parece uma controvérsia, porque ele falou que não habitava em obras feitas por mão de homens, e no santuário ele está dizendo que habitaria no meio do povo. O que fez Deus mudar de ideia
tão facilmente. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 40, o nosso entendimento começa a abrir. Êxodo, capítulo 40, versículo 33. Êxodo, capítulo 40, verso 33. E assim que a amada igreja encontrar, declare conosco, amém. A palavra diz: e levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Verso 34. A obra foi concluída, o templo estava pronto, os servos estavam ali querendo adorar a Deus. Verso 34, a palavra diz, acompanhe a leitura, por favor. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E eu pergunto algo para a igreja aqui. Deus estava no tabernáculo? Igreja, Deus estava no tabernáculo? Deus encheu o tabernáculo? Então Deus estava ali dentro e encheu o tabernáculo, né? Verso 34. Vamos ler mais uma vez, para saber se Deus estava ali dentro do tabernáculo. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. Deus estava dentro do tabernáculo? Não. Você entendeu aí? Deus não estava no tabernáculo. Não estava. Ele está dizendo que a nuvem dele estava onde? Em cima da tenda. E agora eu quero te fazer a pergunta. Essa casa aqui que nós estamos aqui, é a casa de Deus? É. Quem acha que é aqui a casa de Deus? Acha? Pois bem. Hoje, pela manhã, essa igreja foi aberta hoje, domingo, às 6 da manhã, 6:30 da manhã. É bem cedo? É cedo. Porque domingo pela manhã, 7 da manhã, nós temos a teologia. 8 da manhã nós temos o primeiro culto. 3 da tarde o segundo culto. E o último culto, 18 horas. E a igreja só vai fechar lá para as 9 horas. Por aí, né? 9 horas. Nós vamos fechar a igreja e iremos embora, 9 da noite. Mas eu pergunto para a igreja aqui. De 6:30 da manhã para trás, esse local aqui é um prédio ou uma igreja? Prédio. É um prédio ou uma igreja? Quem acha que é igreja? Que levanta a mão. É uma igreja? Ah, tá. E quem acha que é um prédio isso aqui? Você acha que é um prédio? É prédio ou igreja? Igreja. Tá bom. Agora eu tenho algo para falar para você. De 6:30 para trás e de 9 da noite para frente é um prédio. Feito por mãos de homens. O pastor, eu acho que eu vim para uma igreja. Ou eu estou num prédio? Eu passo na porta aqui e vejo a igreja. E como que o senhor está falando que é um prédio? Sabe como que esse prédio se torna uma igreja? A palavra diz que quando o povo se reuniu para adorar, a nuvem da glória de Deus esteve onde? Em cima do tabernáculo. E aí você vai entender o seguinte. A palavra diz, aonde estiver 1, 2 ou 3 reunido no meu nome, ali me farei presente. Entenda isso.
quando o primeiro crente entra por essas portas para adorar o Senhor, a nuvem da glória de Deus fica em cima dessa igreja. Quando o segundo crente entra aqui dentro, o terceiro crente, o quarto crente, quando eles começam a adorar a Deus, Deus ele olha do céu e vê que a glória está subindo. Tem glória subindo nessa noite aqui? Tem glória saindo da tua boca nessa noite aqui? Então diga glória, diga glória, diga glória. Então preste atenção. Quando esse glória está subindo, Deus diz: agora é o momento da minha nuvem de glória mandar a glória para baixo. Eu acho que você não entendeu. Você manda a glória para cima e ele manda a glória para baixo. Você vai glorificando aqui e ele enche esse lugar com a glória dele. Você dá glória para cima e ele faz uma chuva de poder sendo derramada aqui. Agora, levante as mãos aos céus agora e vai glorificando. Lia, canta glória e manda cheia. Você vai glorificando e essa nuvem vai derramando poder, unção, autoridade sobre a tua vida. Aleluia! Amém? Enquanto nós estivermos aqui adorando, a nuvem não sai daqui de cima. Não sai. Porém, quando finalizarmos esse culto e fecharmos a porta da igreja, essa nuvem sai aqui de cima. Ela sai. Por quê, pastor? Porque essa nuvem só é atraída quando tem adoração para Deus. E esse prédio vazio não tem como adorar ninguém. Esse prédio vazio não tem boca para adorar. Mas nós somos adoradores. Diga glória a Deus. Então a palavra do Senhor nos ensina que Ele procura os verdadeiros adoradores. Então, quando entramos por essas portas, o que era um grande prédio, um grande galpão, é inundado pela presença e pela glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Somos nós que fazemos desse lugar a casa de Deus. Agora pergunta para quem está do seu lado: Deus habita em obras feitas por mão de homens? Habita? Igreja, hello? Habita? Quem acha que não habita, levanta a mão. Não habita. Você acabou de aprender com Deus agora. Ele mandou fazer o tabernáculo e a glória dele esteve onde? Em cima da tenda. Ele não estava dentro da tenda. Não estava dentro da tenda. Por que será, pastor? Porque nenhum lugar, por maior que seja, suportaria o tamanho de Deus. Você está entendendo agora? Ele é muito grande. E Deus não pode se diminuir para caber aqui dentro. Quem está entendendo? Por isso, ele disse: eu não habito em obra feita por mãos. Pois bem, o tempo passa. Davi, ele fala com Salomão que ele iria construir para Deus um templo. Quando nós lemos a palavra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, Salomão ele começa a se preparar para construir o templo do Senhor. E Salomão se aplica em fazer tudo aquilo que o seu pai Davi o ensinou. E a ordem que Deus estava dando para construir aquele grande templo. Amém? Porém, o que chama minha atenção aqui, e olha aqui para o altar, por favor,
Foi Davi que construiu o templo ou Salomão? Salomão. Mas quem queria construir o templo? Salomão ou Davi? Davi. Davi não pôde construir porque nas suas mãos tinha o quê? Sangue. Mas o que chama a minha atenção, gente, é que Davi vai nos ensinar uma lição muito poderosa. Davi ele poderia falar assim, quer saber? Deus me rejeitou, não quer que eu faça um templo para ele, quer saber? Não vou ajudar em nada. Não é problema meu. Mas Davi, sabe o que Davi fez? Davi pensou assim, por mais que eu não construa a casa de Deus, eu vou ajudar. Eu vou preparar o ouro, vou preparar a prata, eu vou preparar o ferro, vou preparar tudo para que saia da melhor maneira possível. E sabe o que eu aprendo com isso? Existe uma visão tão errada na igreja, e eu não falo somente da nossa igreja, mas do povo cristão, que é um sentimento vaidoso, um sentimento egoísta. E sabe que sentimento é esse? Se eu não estiver fazendo, eu não ajudo ninguém. Se o meu nome não for o principal, se eu não ter uma relevância, eu não faço. Não tem esse sentimento? Tem, igreja? Ou eu estou mentindo aqui? Tem esse sentimento. Há pessoas que dizem, porque a fulana vai fazer, eu não faço. Se é ele que vai fazer, eu não vou colocar a mão. Eu posso ajudar, mas não ajudo. E tem esse sentimento da pessoa ter essa vaidade de querer ser reconhecida. Queridos, aprenda uma coisa com Deus. Quando Paulo falou com a igreja de Corinto e havia uma divisão, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Sabe o que Paulo falou? Um é o que planta, outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Todos nós que estamos aqui podemos fazer algo para Deus, e no final das contas, quem é glorificado é o Senhor. Não tem esse pensamento de vaidade, tudo é para Ele e tudo é por Ele, é para o nosso Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, ao nosso Deus. Diga assim: eu fui levantado para somar, para ajudar. Essa tem que ser a nossa visão, a nossa preocupação. Nós não podemos atrapalhar a obra, porque tem tanta gente que ao invés de ajudar, atrapalha. A nossa visão tem que ser de ajudar. Diga a glória a Deus. Salomão constrói o templo está preparado. E Salomão, ele coloca em cima do altar de Deus uma grande oferta. E naquela época, uma oferta de sacrifício, de holocausto, era necessário sacrificar muitos animais. E ao todo, a oferta que Salomão apresentou para Deus contava com 122 mil animais em cima do altar. Era um altar pequeno ou um altar grande? Muito grande. Ele coloca ali os animais e ele iria apresentar para Deus aquela oferta em holocausto, para consagrar aquele templo, feito por mãos de homens. Versículo 1. E acabando Salomão de fazer o quê? Orar. Então a primeira coisa que Salomão fez ao entrar no templo foi fazer o quê? Orar. Não fica triste com o teu pastor, não. Mas eu tenho que te alertar em uma coisa. Um erro que eu já cometi. Às vezes, nós entramos na igreja, às vezes com pressa, o horário já está estourando, já começou a reunião. E às vezes nós entramos na igreja, sentamos, abrimos a palavra e acompanhamos a pregação. Ou às vezes, até o obreiro mesmo. Chega na igreja no laço, já fica na coluna para ouvir a palavra, ou sobe para fazer o louvor, e se esquece do quê? De orar. E quem ora aqui quando chega na igreja? Quem ora aqui? Levanta a mão.
Você faz bem. Porque é um grande erro entrarmos na casa de Deus para buscar o Senhor e não dobrar o quê? Os joelhos. Isso aconteceu comigo. E Deus me repreendeu. Sabe o que ele falou? Jesus, que você está entrando onde? Reverência. E dobrar os joelhos, orar, falar com Deus, me humilhar, pedir perdão. E sabe o que acontece hoje? Às vezes a pessoa entra na igreja e ela não quer saber de orar, não. Já entra na igreja conversando. Ela não é igreja. Tem alguém comigo nessa noite aqui? E eu vou parar de pregar. É melhor parar, senão vai dar problema. É para continuar a igreja. Aí a pessoa conversa na hora do culto, bate o papo na hora do culto. O culto para essa pessoa é um local de entretenimento. Só pode. Chega na igreja, acho que a igreja é uma praça de conversa. E conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. Não, gente. Igreja é lugar do quê? De oração. Jesus Cristo um dia entrou no templo e chegando lá, ele viu o quê? Comércio. Pessoas vendendo, comprando. O que ele colocou na mão dele? Um chicote. Um azorrague. Ele começou a bater em todo mundo, virando as mesas. E o que ele disse? Não faça da casa do meu pai, casa do quê? De comércio. E aí depois ele diz, esta casa será chamada casa de... Está entendendo aí? E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa vem no culto e fala assim, puxa, o louvor não foi bom. Não gostei do louvor. Puxa, o levita não cantou nada hoje, louvor. Não gostei do louvor. Sabe por quê? Olha para quem está do teu lado. Diga assim, sabe por quê? Porque você não orou pelo levita. Quem está entendendo aí? Aí a pessoa vem para a igreja, não ora pelo levita e ainda tem um olhar crítico. Ih, não foi bom não. Ih, ó, não tá legal. Se essa pessoa orasse dizendo, Senhor, abençoe o louvor, meu irmão, seria uma bênção. Diga glória a Deus. Porque o culto somos todos nós juntos. Diga glória a Deus. O culto não é o levita não, o culto não é o pastor não. O culto somos todos nós que prestamos um culto a Deus. Quem está entendendo? E quando não, a pessoa não diz, né? E hoje o pastor não pregou nada. Puxa, o pastor pregou a palavra lá que eu não entendi nada. Hoje o pastor não estava bem não. E aí a pessoa se esquece que ela poderia dobrar o joelho no chão e dizer o quê? Deus, usa a vida do pregador. Usa ele, enche ele de poder para falar comigo. E se a pessoa fizer essa oração, Deus usa o instrumento dele com poder e autoridade. Quem concorda com isso? É oração. E uma pessoa que ora na igreja não tem tempo de olhar para a vida e para o defeito de ninguém. Diga para quem está do outro lado, aqui na igreja não tem isso não, né? Fala para essa pessoa, não tem isso não, né? Não tem não, gente? Ah, eu tenho que falar para vocês que tem. De pessoas que vêm para a igreja para observar. Fica com os olhos desse tamanho olhando tudo. Vendo tudo. Um olhar reparador. Olhando tudo, querendo ver defeito. Aprenda uma coisa. Na casa de Deus é um local onde temos que diminuir e ele tem que crescer. Nós estamos aqui não é para ver o homem, não é o pastor, não é o obreiro, não é o membro. Nós estamos aqui para ver o nosso Senhor e adorar a Ele. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu. E eu pergunto, Deus estava nesse templo? Igreja, Deus estava nesse templo? Quem acha que ele não estava, levante as mãos. Ele não estava nesse templo. Não estava nesse templo.
Foi a glória dele que desceu no templo. Mas ele não estava no templo. Puxa, eu acho que se tivesse algum religioso aqui, me tacava uma pedra agora, né? Quem esse pastor pensa que ele é para falar mal da igreja? Não, não é mal da igreja. É porque é uma coisa diferente. Uma coisa é o que o homem cria e outra coisa é o que Deus faz. Quem está entendendo essa palavra? Pois bem, sabe por que o culto ele é uma bênção? Por causa de duas coisas. Da oração, da palavra e esse terceiro pilar que é importante. A oferta. Quem trouxe oferta aqui hoje? Quem trouxe oferta, levanta a mão. Aí você deve estar pensando agora, o culto estava tão bom. Sabia que tinha uma pegadinha nesse culto. Sabia. O pastor começou muito bem falando da palavra, agora vai falar de dinheiro. Não, gente. Olha para cá. Sabe qual é a oferta que eu estou falando? Pega a sua mão assim e coloca aqui assim. A oferta é você. A oferta é você. Desculpa a minha sinceridade. Não fica triste comigo, não. Deus não quer teu cartão, não. Deus não quer teu dinheiro, não. Não quer, não. Porque não adianta a pessoa vir aqui na igreja com crédito no cartão, crédito na conta e vazio por dentro. Não adianta vir aqui no culto com a conta cheia, mas com o vaso vazio. Quem está entendendo essa palavra aqui? Sabe o que Deus quer? Que você seja uma oferta. E sabe o que é uma oferta para Deus? Ela tem que ser queimada por inteiro. E sabe o que está acontecendo aqui nesta noite? Nós estamos no templo, você está glorificando, e a palavra diz que o fogo, quando desce, é um sinal que Deus está aprovando o que está acontecendo. Você está sentindo a presença do Senhor aqui? Então sabe o que está acontecendo? Nesse momento, Ele está queimando você. Ele está te queimando. Como assim, pastor? A presença de Deus, ela está tomando a tua vida agora. E quem sente essa presença aqui? Ela está tomando a sua vida. E sabe o que acontece agora? Ele começa a te queimar por dentro, te queimar, até que aconteça algo. O que, pastor? Que da nossa vida comece a exalar um perfume, um cheiro agradável de uma oferta perfeita até o céu. Então o culto é uma bênção e desce o poder, porque nós temos que ser uma oferta viva ao nosso Senhor. Então o fogo de Deus, Ele está descendo aqui e está queimando a nossa vida, para que a nossa oferta, ela suba em direção ao céu. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. E pergunta aí para quem está do teu lado: você é uma oferta? A tua oferta está subindo como um cheiro suave ao Senhor? Amém. Nós estamos aqui para sacrificar. Sacrificar o quê? A nossa vida. No altar de quem? Vamos lá. Nós temos uma oração que nós fazemos a Deus, que Deus tem muita misericórdia e não responde ela. Qual, pastor? Quem pede para Deus encher a sua vida de glória? Levanta a mão. De poder. Pede. Sabia que Deus não atende essa oração? Por amor de você? Como assim, pastor? Pastor, o senhor está me desconstruindo todo nesse culto? Parece, né? Mas não. Ouça isso. Vamos lá. Quando nós aprendemos
a palavra de Deus e olhamos para a criança, uma criança novinha, eu não tomo mamadeira? Toma ou não toma? Aquele furinho que a mãe faz para a criança tomar mamadeira é um rombo grande ou um furinho pequeno? Por quê? Se for um furo muito grande, o que acontece com a criança? E pode morrer. E o que a mãe faz? Coloca um furo o quê? Bem pequenininho. E aí a criança vai puxando e vai o quê? Bem devagarzinho. A Bíblia diz que quando eles oraram e a oferta foi consumida, Deus desceu com fogo e glória no templo, a tal ponto que os sacerdotes não poderiam ficar de pé. Foi pouca glória ou muita glória? Pergunto, pouca glória ou muita glória? Meu irmão, eles não conseguiam ficar de pé. As portas, o umbral da porta começava a se torcer. Porque a glória de Deus não é algo normal. A glória de Deus, quando ela desce, ninguém consegue ficar parado. Quem está entendendo aqui? Aí sabe o que Deus faz? Ele vai derramando a glória dele por partes. Se Deus derramar o 100% da glória dele aqui, o que vai acontecer conosco? Não vai aguentar. Vamos morrer. Porque é muita glória. Quem está entendendo aqui? O sumo sacerdote, ouça isso, ele era o único que poderia acessar o Santo dos Santos. Havia um véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E o sumo sacerdote, ele estava limpo, purificado, com as vestes preparadas para entrar no Santo dos Santos, no lugar santo. Sendo que havia uma preocupação. Eles colocavam uma corda amarrada na cintura do sumo sacerdote, e no peito dele havia semelhante a um sino, com romãs que faziam um sinal. Ouça isso. Na mão do sumo sacerdote tinha um incensário. Quando ele cruzava o véu do templo e olhava para a arca da aliança, ele começava a balançar o incensário, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aquela fumaça começava a tomar conta daquele ambiente, a tal ponto que o sumo sacerdote não conseguia ver o seu corpo. Ele não enxergava mais nada. Era nesse momento que Deus descia com a sua glória do céu para o Santo dos Santos. E naquele momento ali, que Deus descia para visitar o sumo sacerdote, ele via e falava com Deus face a face. E do lado de fora, os sacerdotes observavam o tempo que o sumo sacerdote estava lá dentro. Porque se ele demorasse muito, ele não suportaria a glória de Deus. Quando a romã começava a bater, blim, 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 blim. E quando a corda começava a tremer, era porque o sumo sacerdote, lá dentro,
já estava recebendo o poder de Deus. E ele já não estava mais respondendo. Ele não estava mais em si. E era o momento que o sacerdote tinha que ser puxado para fora. E nesse momento que o sacerdote vinha para o lado de fora, mostrava que o homem nenhum consegue suportar a glória de Deus. Mas Deus sabe o quanto você pode suportar. Então ergue as tuas mãos aos céus agora, porque nesse exato momento Ele vai descer com a glória dEle sobre a tua vida. Vai glorificando a Ele agora. E a lava suricanta laia, tiria sol, tiria linha. Vai enchendo agora, meu Pai querido, a cada vida, enquanto essa pessoa está te glorificando. Enche, 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 batiza, renova agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio de poder. Receba agora a unção do Senhor sobre a tua vida. Porque se Ele descer com mais da glória dEle, nós iremos voar nessa reunião aqui. Quem crê nisso aqui? E é tão bom quando você entra na presença de Deus, você começa a dar liberdade para o Espírito Santo. Agora pergunta para quem está do teu lado: Deus habita em templos feitos por mãos de homens? Habita? Então diga em bom som e alta voz: habita ou não? Não, né? Jesus Cristo, Ele entrou no templo, e o mesmo templo que Ele viu as pessoas fazendo o comércio, e após expulsar todos daquele templo, Jesus Cristo vai falar algo contra aquele templo. Porque entenda que se Deus, Ele não glorificava o templo, Jesus Cristo vem também na mesma visão. O importante para Deus não é tijolo. Diga para quem está do outro lado: não é tijolo, não é pedra, não é cerâmica, não é. E para quem é religioso, isso é um escárnio. Para você entender, olha para esse banco do teu lado aí. Fala assim: canta aí, banco. Não vai cantar. Não vai. Jesus Cristo olha para aquele templo, que Ele viu o comércio, e olha o que Ele diz. João capítulo 2, versículo de número 19. E a palavra diz: e Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Quem entende mais ou menos de obra aqui? Dá para fazer uma casa em 3 dias? Hã? Dá, gente? Não dá, não. Não dá, não. Olha para cá. Tem como a gente destruir essa igreja aqui e construir em 3 dias? Não. Dá ou não dá? É impossível. E aí Jesus está falando: olha, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu estarei reconstruindo. Meu irmão, os religiosos ficaram loucos. Quem esse homem acha que é? Para destruir o templo, a casa de Deus. E o que eles falaram que era a casa de Deus era uma obra feita por mãos de homens. Madeira, pedra e cimento. Quem está entendendo aqui essa palavra? Se alguém entrar na sua casa com uma marreta e falar: vou quebrar essa casa, vai conseguir? Por quê? Porque a casa é sua. Você vai proteger ela. Se Deus morasse aqui, nessa casa, Deus ia permitir que alguém entrasse aqui e quebrasse ela? Não. O tabernáculo não existe mais. O templo de Salomão
Não existe mais. Foi destruído. Se fosse a casa de Deus, o templo de Salomão estaria aberto até os dias atuais. E sabe o que sobrou do templo de Salomão? Que ele construiu? Coloca na internet depois. Muro das Lamentações. Aquele paredão, que é o Muro das Lamentações, que é um grande ponto turístico, foi o que sobrou do templo. Quem está entendendo? Se Deus morasse naquele templo, o templo seria destruído? Então Deus não habita o quê? Em templos. Está fazendo sentido agora? E Jesus ele vai falar que aquele templo ali para Deus não tinha nenhum valor, que ele iria derrubar e em 3 dias iria reconstruir. Versículo de número 20, olha a revolta dos religiosos. E disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Verso 21. Agora, Jesus Cristo vai falar de um templo que os religiosos não conheciam ainda, mas era um templo que era maior e tinha mais valor do que o templo físico. Verso 21, que templo é esse? Mas ele falava do templo do seu corpo. Amém? Agora nós estamos vendo 2 templos. Um é o templo que o homem criou, e esse templo aqui, que não foi criado pelo homem, mas esse templo foi criado por Deus. Pode glorificar bem forte o Senhor, que nós somos o templo de Deus. E a palavra diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Quem crê que você é o templo do Espírito Santo? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual templo é mais importante? Esse aqui que está à nossa volta? Ou esse templo aqui? Para Deus. Então diga para quem está do outro lado. O meu templo vale mais. Agora ouça isso. Deus escolheu não morar nesse templo, mas escolheu morar dentro de você. É por isso quando alguém diz, você precisa ir para a igreja para ver o Senhor, para sentir o Senhor. Você é o templo que abriga Deus na sua vida. Ele está aqui dentro, você é o templo dele. Então, pastor, pode fechar essa igreja. Se eu sou o templo, agora entra uma parte fundamental. Vamos lá. Todos nós que estamos aqui somos o templo de quem? Deus é grande ou pequeno? Então nós temos que formar, todos nós juntos, nós somos um corpo. Diga assim, todos nós somos um corpo. Cada um aqui é uma parte de um membro. Como estamos falando de um templo, todos nós aqui somos uma pecinha do templo. Todos nós que estamos aqui somos uma parte do templo. A senhora é areia. A senhora é areia. O senhor é a pedra. A senhora é o cimento. Ô campeão, você é as madeiras. Você é a tinta desse templo. Quem está entendendo aqui? Nós vamos se unindo e formando um templo grande.
Mas é um templo material ou um templo espiritual? Você está entendendo agora? Porque esse templo aqui, ele vai ser destruído um dia. Quem está entendendo aqui? Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. A igreja vai subir e esse lugar vai ficar. Você está entendendo? Consegue entender agora essa palavra? Pois bem, mas sabe onde mora o problema? É que muitos pensam dizendo, acham, eu sou o templo de Deus, não preciso mais ir à igreja, ouvir a palavra, eu sou o templo. Diga para quem está do outro lado, Deus não mora em qualquer lugar não. O que adianta eu falar que eu sou um templo de Deus e esse templo está todo sujo? Eu estou me enganando. Alguém já viu um pedreiro que ele fala que é pedreiro e ele constrói uma parede e diz, não preciso de prumo e nem de linha. Quem conhece um pedreiro assim já conheceu? Ele começa a sentar o tijolo, levantar a parede no olho. Quando ele acaba de fazer a parede, como que está a parede? Como que ela fica? Toda torta. E sabe o que acontece? Quando nós queremos tomar o rumo da nossa vida, nós nos construímos assim, todo torto. Você está entendendo? Quando a pessoa fala, eu mando na minha vida, sou eu que vou fazer, sou eu que tomo a atitude, ela cresce toda torta. Imagina a pessoa toda torta falando, Deus, vem morar dentro de mim. Diga para quem está do outro lado, Deus é perfeccionista. Ele trabalha com perfeição. E ele vai entrar em uma casa torta? Vai, gente? Não vai. Quem sabe o que é marreta? Quem sabe o que é marreta? Nós temos que ser realistas para falar, sabe o que para Deus? Deus, olha para cá. Pega a marreta e me quebra por inteiro. Quem está entendendo aí? Quem acha que precisa ser quebrado? Levanta a mão. Porque se a gente sair do prumo, tem que quebrar e fazer o quê? De novo. Aí a pessoa acha que não, desse jeito aqui tá bom para Cristo. Não tá bom não. Acorda aí, tá? Não, do meu jeito que eu tô caminhando com Cristo, tá bom. Não tá bom não. E eu vou falar uma coisa, você vai se surpreender agora. No meu caso, Deus não pode usar marreta não. No meu caso, quem sabe o que é sexta-feira? No meu caso, ele tem que pegar sexta-feira para mim. E quebra mesmo. Pode me quebrar, me colocar a porta, me quebra. Eu tenho que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Pode me quebrar, me colocar no chão. Há um louvor que diz, eu quero ser Senhor amado. Canta, igreja. Como um vaso do olheiro, quebra minha vida e me faz. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso. Quem está entendendo aí? Quem já viu uma fundação sendo feita de uma casa? Quem já viu aqui? Quem já viu a casa caindo aqui? Uma casa, ela só cai quando não tem o quê? Fundação. E eu vou falar dessa profissão porque eu já trabalhei com isso. Tem pedreiro que é lambão. Ele fala assim, não, cava aí 40 centímetros, 50 centímetros, coloca o radier, coloca uma lata e coloca concreto. É assim ou não é? E levanta o alicerce e faz a casa. Dá-lhe um pancadão de chuva, a casa vai onde? Cai.
Porque como que se faz uma sapata boa? Você começa a cavar, vai afundando. Primeiro vem aquela lama, né, gente? Né? Vem a lama, depois vem aquela tabatinga, né, gente? Quem está comigo nesse culto aqui? Você deve estar pensando, puxa, eu vim nesse culto, minha cabeça está desse tamanho, eu fui para cá, eu fui para lá, agora estou falando com um pedreiro. É assim mesmo. Amém? E aí passa aquela tabatinga, e aí depois você começa a encontrar um terreno arenoso. Não é assim? Um terreno arenoso. E esse terreno arenoso, quanto mais você vai cavando, mais firme ele vai ficando. E em alguns terrenos você encontra o saibro. Alguém já fez a casa com saibro aqui? Encontrou saibro? Uma terra mais dura. Não afunda não. E ali encontrou ali 80 centímetros do saibro, ou encontrou aquela terra firme ali, com 1 metro, pode parar. E aí pode colocar o radier, pode colocar lata, pode colocar concreto, que não cai nunca mais. Quem está entendendo? Aí sabe o que Deus está falando? Ele nos quebra e diz, agora eu vou te construir em cima de uma rocha. Sabe por que tem muito crente caindo? Porque foram construídos em cima da areia. Um crente de verdade, ele é construído sobre a rocha. Passa o vento, a tempestade, a perseguição, e ele continua de pé. Tem crentes essa noite aqui que foram construídos sobre a rocha. Diga glória a Deus. Amém? Aí ele coloca o nosso alicerce na rocha. E quando ele começa a construir, sabe o que ele usa? O prumo. Quem sabe o que é prumo aqui? Ele coloca um prumo na nossa cabeça. Para quê? Para não crescermos tortos. Quem está entendendo aí? Você quer o quê? Retinho. Quem está crescendo retinho aqui? Glória a Deus. Aí ele coloca a linha. Para quê? Para a gente não sair da linha e da vontade dele. Não é para ir para a esquerda, é para andar o quê? Na linha. Diga glória a Deus. E aí, quando ele constrói esse templo perfeito, ele diz, agora eu vou morar dentro de você. Diga glória a Deus. Eu vou morar dentro de você. Por que ele escolheu morar dentro de nós? Eu não sei. Porque nós somos imperfeitos, mas com ele não há imperfeição. Ele quebra e faz de novo. Diga glória a Deus. Você deve falar, puxa pastor, hoje eu vim num culto espinhoso para mim. Para mim também. Porque ele está falando, sou exigente, é do meu jeito. Diga para quem está ao outro lado, do jeito dele. Vamos concluir essa palavra? Senão vai virar uma vigília. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. E eu quero fazer a pergunta para a igreja, é a última, eu não pergunto mais. Senão você vai sonhar com o pastor. Lá no céu, haverá templo? Hã? Olha para cá, professor. Lá no céu vai ter templo? Mas tem espaço para construir templo lá? Tem, gente? Espaço tem. Então lá no céu, Deus pode ter um templo para ele? Porque lá no céu é maior. Né, gente? Deve ser muito grande nesse templo. E quem acha que lá no céu terá um templo? Levanta a mão assim. Tudo conta para que sim, né? O céu é maior, tem mais espaço, e quem vai para o céu será uma quantidade de milhares e milhares de milhares de almas. Então tem que ser um templo muito grande. O pastor, lá no céu vai ter um templo. Será? Verso 22. João está tendo a visão da nova Jerusalém.
E ele viu essa cidade que descia adornada. E ele reporta: e nela não vi o quê? Ele não viu o templo lá. Lá não tem templo. Não tem templo lá. Não tem. Mas ele diz: e nela não vi templo. Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui na terra, diga, aqui na terra, eu sou o templo de Deus. Lá no céu, ele será o templo. Você está entendendo? Lá no céu, nós iremos entrar dentro do templo que é Deus. Diga glória a Deus. Quem está entendendo isso? Voltaremos para o templo que é Deus. Sabe de onde nós saímos? Sabe de onde nós saímos? Deus, ele fez o homem, imagem e semelhança, como um boneco de barro, encheu o pulmão de ar e fez isso. Deu fôlego da vida. Nós saímos de Deus. Aqui na terra somos o templo de Deus. Mas haverá um dia que voltaremos de onde fomos gerados. Voltaremos para dentro do Senhor. Vamos aplaudir para Ele, porque essa palavra é forte, é poderosa, é palavra de salvação. Amém. E na cidade não haverá luz. Não haverá luz na cidade. Porque quem vai iluminar a cidade é o próprio Deus. Andaremos à luz do Senhor. Verso 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Lá no céu vai ter rei. Sabia? Lá no céu vai ter rei. Ô pastor, lá no céu eu pensei que lá no céu eu teria uma vida tranquila, mas vai ter rei no céu? Vai. Agora aponta o dedo para quem está do teu lado. Diz para essa pessoa: esse rei vai ser você. E essa rainha vai ser você. Quem está entendendo aqui? Lá no céu, o nosso tratamento vai ser de rei e rainha. Diga a glória a Deus. E o rei e a rainha vai se prostrar perante o Senhor e vai dar para ele honra, glória. Lá no céu você vai abrir a boca e vai dizer: glória. Glória, glória, glória ao meu Deus, glória, 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 glória ao Senhor. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, porque é isso que iremos apresentar para o nosso Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Verso 26. E a ela trarão a glória e honra das nações. A palavra diz que toda língua confessará. Brasileiros, africanos, japoneses, coreanos, aqueles que temem ao Senhor estarão lá no céu também. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mas lá no céu não vai haver a diferença de línguas. Espanhol, inglês, francês, mandarim. Lá no céu é uma só língua. Diga glória a Deus. Você consegue observar e ver isso? Você vai entrar naquele céu, e eu posso ver esse céu agora aqui. Nós vamos entrar naquele céu. Lá no final da cidade nós vamos ver uma luz bem forte, bem forte. E você vai olhar para a esquerda, para a direita, para a frente e para a retaguarda. Você vai ver muitas pessoas. Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas.
E todas elas terão algo em comum. O que, pastor? Todas elas, em bom som e alta voz, estarão adorando ao Cordeiro de Deus. E lá naquele céu, uma grande canção estaremos entoando para o nosso Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Glória a Deus. Verso 27. E não entrará nela ou na cidade coisa alguma que contamine. Lá no céu não vai ter fofoca. Lá no céu não vai ter picuinha. Lá no céu não vai ter disse-me-disse. Lá no céu não vai ter contento. Lá no céu não vai ter briga. E comenta, abominação. Lá no céu não vai ter sexualidade. Lá no céu ninguém vai olhar para o outro com maus olhos. Lá no céu não vai ter sensualidade lá no céu. Lá no céu não vai ter roupa decotada. Não vai ter pessoas sem camisa. Lá no céu é um lugar de santidade. E ele diz, abominação e mentira. Lá no céu não vai ter mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa palavra de hoje, o Senhor trouxe essa palavra de hoje para chamar nossa atenção, para fazer a gente olhar para o nosso templo. Como que está esse templo aí? Porque muitos estão se enganando hoje, estão achando que Deus está com ele e Deus não, e Deus não está. E chegou o momento aonde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Muitas pessoas estão parando de vir para a igreja adorar o Senhor por causa de futebol, por causa de festa, por causa de trabalho. Você está entendendo aí? Se esse templo ficar vazio, quem entra dentro dele? O diabo. Vamos aplaudir o Senhor, se coloque de pé. Glória a Deus. Se coloque de pé. Por favor. Erga as tuas mãos aos céus. E olhe comigo assim, Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Eu aprendi que eu sou o seu templo, a sua casa. E eu sei, Pai, que eu preciso melhorar. Diga, Pai amado, se preciso for, me quebra, mas faça uma obra nova, segundo a sua vontade. Agora, diga, meu Pai, se o meu templo precisa de santificação, de santidade, me santifica agora, porque eu quero ser morada exclusiva do Senhor. Agora fala com Ele agora aí. Agora vai falando com o teu Deus. Vai falando com aquele que mora dentro de você. Vai falando para o Senhor agora que você quer ser um templo perfeito, uma casa agradável para Ele. E se existe algo dentro de você, dentro da tua vida, tira agora. Tira agora. Senhor, me limpa, me santifica, me purifica, me transforma, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Cante, igreja. E que diminua, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais do Santo. Dos santos, a fumaça esconde, só teus olhos se vê, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença. Tua presença, meu prazer. Diga do santo, do santo, Do santo, a fumaça esconde. só teus olhos, Só teus olhos me veem. debaixo Debaixo de tuas asas, és meu abrigo. meu